Vídeo extra nesta sexta-feira, porque acabou de sair a primeira lista de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Tem coisas positivas, tem coisas surpreendentes, tem pontos que eu quero fazer. Unanimidade nunca haverá em convocação de seleção brasileira. Então já vamos mostrar a lista aí pra gente não perder tempo. Antes, dá aquele like, se inscreve e ativa o sininho. Vambora, ajuda a gente rumo a 170 mil inscritos por aqui. A lista está aí. Goleiros: Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City, Rafael do São Paulo. Rafael foi uma baita surpresa para mim. Acho que talvez a maior surpresa da lista. Laterais direitos: Danilo da Juventus e Ian Couto do Girona. Laterais esquerdos: Ayrton Lucas do Flamengo, Endel do Porto. Zagueiros: Beraldo do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Murilo do Palmeiras. Meio-campistas: André do Fluminense, Andrés Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá voltando do West Ham, Pablo Maia do São Paulo. Atacantes: Endrick do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona. Achei muito legal aí a lembrança do Savinho, fazendo uma temporada muito legal. E Vinícius Júnior do Real Madrid. Esta lista para os amistosos contra Espanha e Inglaterra na segunda quinzena de março. Dorival falou sobre a cobrança por resultados. E ele deu a entender de que é um momento de renovação, de observações, mas de que o foco está em ganhar os dois jogos, porque o Brasil vem muito pressionado das 3 últimas derrotas que sofreu com o Fernando Diniz no ano de 2023. Novamente o Dorival adotou um discurso de trazer o torcedor de volta, não que recentemente não tenham sido feitos bons trabalhos, mas a gente quer sim resgatar, quer aproximar de novo o torcedor da seleção brasileira. Ele falou de uma renovação feita de modo gradativo, e aí eu já vou entrar no primeiro ponto. As presenças de Marquinhos e Casemiro nessa lista são a justificativa, são a comprovação, né, a efetivação de uma fala do início da coletiva de hoje do Dorival. Gente, nós estamos aqui para fazer a reformulação, mas olha, é feito de forma gradativa tudo isso, esse processo tem que respeitar a história construída por alguns jogadores na seleção. Então, isso explica principalmente, olhando aqui para a lista, a convocação do Casemiro. Acho que o Marquinhos também não está vivendo uma temporada esplendorosa, mas principalmente o Casemiro. Qual é o ponto que pega aqui? Eu acho que são 2 pontos, na verdade, que justificam. Além dessa hierarquia, você não vai abrir mão de um cara como o Casemiro de uma hora para outra. Não sei se o Casemiro vai estar presente em 2026. Acho que vai. Tem tudo para isso, né? Mas, caso não esteja, a passagem de bastão em termos de seleção na cabeça do Dorival e na cabeça de muita gente, ela tem um rito a ser seguido. Ela não é um negócio abrupto. E pode ser que o segundo ponto que sustente essa convocação do Casemiro seja justamente a experiência numa seleção que vai tendo cada vez mais jogadores jovens, você ter uma referência do vestiário. Pô, tá aqui o Casemiro, tá aqui um senador, dessa seleção, para dar um pouquinho de casca, maturidade, tranquilidade para os mais jovens. Agora, se a gente for olhar desempenho, e seleção tem que olhar isso principalmente, desempenho, performance, momento, sequência, eu acho que a temporada do Casemiro é uma temporada de ritmo mesmo, de intensidade abaixo do que eu esperava para esse estágio da temporada. A gente via isso no início da temporada, nas primeiras convocações com o Diniz, a temporada está começando e tal. Nós já estamos indo para março, já chegamos em março. E não houve uma grande recuperação ainda do futebol do Casemiro. Então esse é um ponto que eu questiono. Pegando na ordem aqui das posições, o Rafael no gol. O Dorival lembrou da marca do Rafael, que entrou para um top 5, se não entrou, ficou muito próximo de entrar para um top 5 de goleiros do São Paulo, porque ele ficou 32 jogos sem tomar gols no ano passado, e o Dorival fez questão de ressaltar essa marca. Eu acho que é uma posição de terceiro goleiro, onde a tendência é você rodar bastante gente por ali, experimentar bastante gente. Se bem que nesse caso, né, tem o Alisson, que nesse momento tá indisponível, mas além do Rafael tem o Bento. O Bento vinha acumulando outras presenças esporádicas na seleção. Então,
Em tese, o Rafael está chegando para ser o terceiro goleiro dessa lista. Ederson, Bento e Rafael. Bento e Rafael com a vantagem de terem trabalhado com o Dorival. Aliás, o Dorival falou sobre isso, né? Ele foi perguntado, acho que pela Monique Danello, e ele falou, isso conta, né? A gente leva um pouquinho do que conhece de cada jogador por ter trabalhado para esse projeto de seleção. Facilita o encaixe, né? Possibilita, numa chegada onde você precisa otimizar esse processo, conseguir resultados rápidos, isso facilita as mãos do treinador na hora de montar. Então, eu fico surpreso com a presença do Rafael nesse momento, mas assim como a presença do Rafael ou a ausência de outros nomes, eu não vi aqui grandes absurdos, tá? Na lista do Dorival. Acho que é a primeira coisa que eu quero passar no vídeo aqui. Você vai questionar, por que esse? Faltou aquele? Mas assim, grandes crimes cometidos, 190, não vi nada tão grande. Mas me surpreendeu, confesso. Me surpreendeu a presença do Rafael nessa lista aqui. Acho que ele está fazendo um trabalho legal no São Paulo. Eu só não consigo ainda enxergar com muita segurança. Pode ser que isso mude, né? Aliás, nós estamos falando de um goleiro que é campeão da Copa do Brasil, de um goleiro campeão da Supercopa, de um goleiro que pegou pênalti na final, de um goleiro que estancou uma sangria no gol do São Paulo. Acho que é o momento, é o primeiro momento, desde a saída do Rogério Ceni, que o São Paulino olha para o gol tranquilo. Opa, temos um titular, né? Passou tanta gente por ali. Não, agora temos, de fato, o titular. Eu acho que o Rafael passou essa segurança num clube com o gigantismo e a pressão do São Paulo. Não são fatores a serem ignorados aqui. Agora, eu não sei, assim, se é um goleiro, pensando em nível técnico mesmo, de porte de seleção brasileira. Tenho apenas esse ponto a fazer aqui sobre o Rafael, mas convocado. Laterais direitos, Danilo e Ian Couto, eu esperava exatamente esses nomes e fico me perguntando por que o Fernando Diniz, na última data FIFA do ano passado, não levou o Ian Couto. Depois do Ian Couto ter entrado bem na data FIFA de setembro. Da data FIFA de outubro, né? E na de novembro ele não levou. E faltou lateral direito, inclusive. Eu não consigo entender, honestamente. O Ian Couto teve um jogo desastroso contra o Real Madrid. Para quem não é tão assíduo espectador do Campeonato Espanhol, pode ter ficado com a imagem do Ian Couto que foi demolido, destroçado pelo Vinícius Júnior. Mas é importante lembrar que naquele jogo especificamente o Ian Couto jogou fora das suas características, das suas atribuições rotineiras. E isso pesa. Mas o Dorival leva o Ian Couto e eu acho que faz todo sentido levar. Tem muito debate sobre dupla de zaga, né? Sobre os 4 zagueiros convocados. O Ayrton Lucas. A convocação do Ayrton Lucas. O Wendel tá fazendo uma temporada legal no Porto. O Ayrton Lucas não vem bem há um bom tempo. Esse também, e aí é o argumento de trabalhei com ele. Acho que só isso hoje, o conhecimento que o Dorival tem do Ayrton Lucas e a confiança nele justificam a convocação. Porque bola, nesse momento, inclusive, o Flamengo acabou de contratar um outro lateral para ser titular. Essa é a verdade. Então, eu acho que é um sinal amarelo para mim, essa convocação do Ayrton Lucas. Se você for olhar aqui para os zagueiros, eu vi muito clamor aqui pelo Murilo do Nottingham Forest. Acho que o Murilo, jogando no nível que joga e pela idade que tem, o Murilo estará presente no ciclo. O Murilo com 2 L's, né? O outro Murilo, do Palmeiras, foi convocado. Eu acho que a convocação do Murilo do Palmeiras não é um absurdo. Murilo tem vindo muito bem no Palmeiras, se firmou nessa zaga do Palmeiras, depois de um início tanto quanto errático, normal. O Palmeiras é uma pressão danada. O Murilo vem muito bem, o Murilo do Palmeiras. O Beraldo, para mim, é jogador para a seleção brasileira por anos, né? E hoje jogando na Europa e vai amadurecer cada vez mais. Eu acho até que o Murilo do Nottingham Forest, se você for olhar nível de performance, hoje está até acima do Beraldo do PSG. Mas o Murilo do Nottingham Forest vai ter a sua oportunidade. Eu, pelo menos, acredito nisso e espero, né? Caso ele mantenha o nível muito legal que tá mostrando lá. Gabriel Magalhães, um dos poucos que se salvaram nessa curta era Fernando Diniz, tinha que ser chamado mesmo, e o Marquinhos entra naquilo. Passagem de bastão. Zagueiros jovens, e tá lá o senador, tá lá o Marquinhos, que não tá atravessando um momento brilhante. Legal ver também aqui, quando a gente fala em justiça, né, reconhecimento, o Andréas Pereira ser chamado, né, pelo que tá fazendo no Fulham. Acho interessantíssimo o chamado do Andréas Pereira. O Andréas que ficou muito marcado aqui no Brasil pela falha na final da Libertadores de 2021, mas o Andréas não é aquilo, né? O Andréas é um jogador
Quem vê a Premier League toda semana vê o que ele pode oferecer. O André do Fluminense jogou mais bola em 2023, mas nós estamos em início de temporada. O Fluminense fez 12 jogos no ano apenas, mas é bom ficar de olho no André. Mas claro, o André é jogador para ser chamado mesmo, é jogador de nível europeu, mas só um ponto, assim, nesse momento a gente vê o André jogando um pouco menos do que jogou no ano passado, o que é normal, não tem nenhuma crise nisso, pode acontecer, a temporada está só começando. Olhando aqui para os jogadores de meio campo, a volta do Lucas Paquetá é o que mais me grita aqui, né, de positivo. Ele tá com a investigação lá, cara, mas ele tá jogando, e muito bem, no West Ham. Acho que a CBF teve a precaução ali no início, até um excesso de zelo, talvez, com o afastamento do Paquetá naquele momento, mas, poxa, a volta do Paquetá era quase que uma imposição, e tá feito e é justo, e tem argumentos do campo para isso. Que mais aqui? João Gomes é um cara para estar no ciclo de seleção brasileira, sim, sem nenhuma dúvida. Bruno Guimarães eu jamais abriria a mão. Pablo Maia me chamou a atenção, né? Conhecimento do Dorival, características defensivas, muita gente falando, poxa, chamou o Pablo Maia, não chamou o Veiga. São jogadores distintos. Aí você tem que entender um pouco do pensamento da cabeça do técnico da seleção brasileira, não dá para colocá-los na mesma caixa. Eu acho até que o Veiga, pro time dele, é mais impactante do que o Pablo Maia é pro time dele, mas para concorrência de seleção, são caminhos distintos aí, que o Dorival observou, e eu acho que o Veiga, já que o Dorival convocou, acho que 7 nomes, né, do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Endrick, 7 com o André. Ele promete ampliar esse leque, ele prometeu na coletiva, e acho que ele vai continuar olhando aqui para o futebol brasileiro. E o Veiga, continuando decisivo, desequilibrante como é no Palmeiras, pode aparecer novamente, mas tem uma questão de concorrência aqui que é grande. Atacantes, Endrick na seleção principal, ó, faz tempo, passou da hora. Parar de perder tempo com o Endrick em seleção pré-olímpica, em sub-20, esquece. O Endrick é outra janela de jogador. Outra parada, outro negócio. O Endrick é para a seleção principal. Ele já vai ser titular? Eu não sei, mas o Endrick é a seleção principal. Com 23, com 26, com 18, o Endrick é a seleção principal. Para mim, ponto final. Agora, a ausência do Vitor Roque me chama atenção na seleção de cima. Eu acho que é preciso dar ao Vitor Roque oportunidades na mesma medida do Endrick. São jogadores que vão para a mesma liga, que têm mais ou menos a mesma faixa de idade, o Endrick é até mais jovem, tem muito potencial a oferecer. Eu sei que no ataque sobra gente, mas o Vitor Roque é um cara que eu espero, assim como eu espero que o Murilo do Nottingham Forest esteja presente, o Vitor Roque mais ainda, nesse ciclo com o Dorival Júnior, nas próximas convocações. Eu até confesso a você, claro que o Vitor Roque está no processo de chegar, de se firmar no Barcelona, mas eu acho que o Vitor Roque é um cara para a gente ver sendo testado assim. Um jogo desse nível, Espanha, Inglaterra, você ter o Vitor Roque jogando ali 15, 20 minutos de um desses amistosos, eu acho que seria muito valioso para observação. E até para firmar o Vitor Roque nesse ambiente, quebrar esse gelo. Eu acho que corre-se o risco de perder tempo com o Vitor Roque. Eu acho que não pode ficar empurrando muito com a barriga essa situação, porque é um jogador de seleção, gente. É um jogador que fatalmente vai ter que estar na seleção brasileira. Que mais aqui? Savinho, muito legal o reconhecimento, a temporada que o Savinho tá fazendo no Girona. E no mais, cara, é Rodrigo, é Vini, é Martinelli. E é a volta do Richarlison. O Richarlison foi titular nos últimos 8 jogos pelo Tottenham. E gols, eu tinha feito até o levantamento rápido aqui, são 4 gols nos últimos 6. São 12 gols agora na temporada, 11 gols agora na temporada em 29 jogos. Aquele início do Richarlison, tenebroso, aquilo passou. Só para você ter uma ideia, são 4 dos últimos 6, né? Gols marcados pelo Richarlison. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dos primeiros 18 jogos da temporada, ele marcou 2 gols. Nos primeiros 18 jogos da temporada, somando até a seleção brasileira, ele marcou 2 gols. E depois ele vem de uma recuperação muito grande, marcando 4 dos últimos 6. E é um jogador que eu via da seguinte forma. Quem viu meus vídeos na Era Diniz vai lembrar. Um jogador com potencial para a seleção, com valor para a seleção, sim. Não é o atacante dos sonhos, não é o Ronaldo fenômeno, mas é um cara que joga numa liga do porte da Premier League, que já tem rodagem de Copa do Mundo na seleção e que estava passando por um momento em que era necessário afastá-lo. E o Diniz acho que teimou demais.
Acho que um dos pontos de teimosia do Diniz, hoje eu fiz um vídeo enchendo a bola do Diniz, um vídeo de meio-dia, depois do título da Recopa, mas disse lá, o Diniz ainda tem coisas a evoluir. Por exemplo, a teimosia. É fato que o Diniz é um cara que gosta de olhar para o lado humano, recuperar o cara, trabalhar, estar junto, dar a mão, mas tem horas que dar a mão para o cara significa se afastar um pouquinho dele, significa deixá-lo de lado. É importante num processo em que o cara tem problemas pessoais, e ele mesmo admitiu isso, ele falou isso no microfone, eu não tô legal, minha cabeça não tá boa. Aquele era o momento que Richarlison, show, beleza. Não precisava insistir com o Richarlison titular em Lima, contra o Peru. Depois ele sair como saiu em Belém, num jogo contra a Bolívia, onde todo mundo foi bem, menos ele. O Brasil ganhando de 5, ele chorando no campo, ele não estava legal. Então era necessário que o Richarlison passasse por essa travessia e ele se recuperou no Tottenham e ele deu a volta por cima e o lugar dele está aí na seleção. Beleza, é assim. Seleção é muito isso. Seleção você tem que... Para que o técnico observa? O Dorival falou, tem uma equipe aqui com 3, 4 caras observando os jogos, é para isso. É para você observar, pô, o cara não tá legal, vamos conversar com ele, o que tá pegando? É uma questão técnica, é encaixe, é problema com o técnico, é adaptação à cidade, é questão de família, cabeça, vamos ajudar. Como é que a gente pode ajudar? Talvez o melhor é deixar o cara fora por um tempo, sair da pressão, beleza, vamos fazer isso. Esse é o trabalho de técnico de seleção brasileira, de comissão técnica de seleção brasileira. Então, no mais, a lista não tem grandes absurdos, a lista tem pontos a questionar, sem dúvida, mas, pô, eu vi a galera pedindo o Murilo do Nottingham Forest, mas tratar como um crimezaço, não acho. Né? Sempre senso de proporção, galera, naquilo que a gente vai criticar. E só para fechar, Rodrigo Caetano hoje foi perguntado sobre o calendário, a não paralisação do Brasileirão durante a Copa América, sangrando 9 sagradas rodadas do Campeonato Brasileiro por culpa da CBF. E aí o Rodrigo Caetano usou o que eu gosto de usar sempre aqui nos vídeos, né? Ah, nós estamos entre o ideal e o possível. E aí ele lamenta, poxa, então, prioridade no calendário, vocês sabem como é que ele é montado. Primeiro é FIFA, ordem de prioridades. Depois Conmebol, depois CBF. Ah, tem a Copa América, tem a competição da Conmebol. Ah, ano que vem tem o Mundial espichado da FIFA, a gente não tem o que fazer. O ano só tem 365 dias. O Rodrigo Caetano disse isso. Tem o que fazer sim. Não dá, com todo respeito ao Rodrigo Caetano, que é uma figura educada, é uma figura com quem eu já participei de um programa no antigo Esporte Interativo uma vez, é um cara de bom nível, não discuto, é competente naquilo que faz, mas eu não estou aqui apenas para olhar o aspecto pessoal. Sou respeitoso com o Rodrigo Caetano, mas desculpa, não dá para ter esse comportamento de Pôncio Pilatos, porque ali ele está representando a CBF. Então a CBF, institucionalmente, e aí representada em figuras como o Rodrigo Caetano, ela fica numa posição de Pôncio Pilatos. Lavo minhas mãos, deixa se ferrar. Não é assim. A CBF, sabendo que a FIFA tem um negócio maior, a Conmebol também, o da CBF é menor. O que ela tem que fazer? Rapaz, eu não tenho como desmarcar uma competição FIFA e Conmebol. Então eu preciso adequar o meu calendário a isso. Eu não posso, se eu tenho cuidado com o produto, coisa que a CBF não costuma ter, mas se eu, no mundo ideal, a CBF tem um cuidado, a CBF adora o Campeonato Brasileiro, zela por ele, cuida dele com todo carinho. Então ela não pode admitir metade de um turno, praticamente, ser afetada por uma Copa América. E achar que, né, gente, nós explicamos para os clubes, mandamos uma nota oficial, já mostramos que não tem o que fazer. Tem o que fazer. Por exemplo, reduzir os campeonatos estaduais, que tem 16 datas, perder 4 meses com o campeonato estadual. O Corinthians tendo que jogar com o Santo André, todo respeito. Mas jogar uma vez, 2, 3 contra equipes desse porte, ok. 9, 10, faz sentido? O Flamengo é o elenco mais caro da América do Sul, tem que jogar com o Audax, com o Bangu, 6, 7, 8 jogos, faz sentido? E aí isso estoura nas datas do Campeonato Brasileiro. É óbvio que estoura. Então não tem esse de... lavo minhas mãos. Não, desculpa, achei péssima a fala do Rodrigo Caetano, uma fala que não é inédita também, não vamos dizer que é só o Rodrigo Caetano, não. Isso é um problema histórico dessa entidade. Isso vem de anos, de décadas, esse problema da CBF, que não se preocupa com o seu produto, se preocupa em fazer política. Nós agora, eu mesmo quando estava nos clubes, Rodrigo Caetano, eu pleiteava que se respeitasse a data FIFA e a gente conseguiu, então... Pero no mucho. Conseguimos mais ou menos. Porque não adianta ter jogo terça-feira de data FIFA e na quarta-feira o cara já tem que estar aqui para jogar de novo, pô. Mas aí o cara não joga na quarta, joga na quinta, mas ele pega um voo, 10, 12, 18 horas, aí ele chega na quarta-feira, fim da tarde, de noite, dá uma cochilada, acorda, vai jogar no dia seguinte. Então é pero no mucho. Na Europa não é assim, não.
Tem data FIFA até terça, os times só voltam a jogar no fim de semana, não voltam a jogar na quinta-feira. Então respeitamos mais ou menos, né? Mas a CBF deixou um recado claro. Gente, tá ruim, vai continuar ruim. No máximo dá pra ficar menos pior. Melhor não tem como. Foi o que disse o Rodrigo Caetano. E aí, Dorival Júnior agora está do outro lado, Rodrigo Caetano agora está do outro lado, eles vão ficar com o lado bom da coisa, podem convocar a hora que quiser, podem ter o jogador a hora que quiserem, tá tudo bem, e quem fica com o lado ruim é quem tá do outro lado. É o jogo, né? É o jogo. Hoje, quem treina o São Paulo, quem treina o Botafogo, o Fluminense, o Grêmio, o Inter, vai reclamar disso, mas se recebesse o convite da CBF, estaria do outro lado agindo da mesma forma. Não tem santinho nessa história de futebol, tá? Fique bem claro. O que você pensa da convocação? Gostou, não gostou? Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo nessa sexta, se é que é possível. E amanhã, meio-dia, tem o nosso vídeo tradicional de sempre. Tchau.